1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno. Brasília, 21 de fevereiro de 2019. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Vamos então agora a São Paulo com o deputado Alexandre Frota. Senhoras e senhores, pessoas sendo massacradas, mortas, passando fome na Venezuela por causa do regime de um assassino chamado Maduro. Não vejo dos politicamente corretos nenhuma manifestação defendendo as minorias. Na verdade, são cúmplices, hipócritas do terror de Maduro. O que está acontecendo na Venezuela é para que não fique nenhuma dúvida do que os canalhas da esquerda, as maçãs podres, planejavam no Brasil. A cena do incêndio do caminhão com a comida, remédios, frente à população faminta e doente, já é o bastante para que uma intervenção militar seja feita e arrancar na força aquele vagabundo assassino do poder. E o pior é ver deputados e senadores aplaudindo isso, dando razão. Subam aqui e digam se Maduro está certo. Muito obrigado. Obrigada, nobre deputado. Vamos agora ao Amazonas com o deputado... Vamos agora, continuando no Amazonas, com o deputado delegado Pablo. Delegado Pablo. Aqui, deputada. Minha presidente, ilustre, bom lhe ver novamente, ilustres parlamentares aqui presentes, ocupo essa tribuna hoje para falar da situação grave que o Brasil vive em relação ao seu estado vizinho Venezuela. Por 12 anos eu segui a carreira de delegado de Polícia Federal e tive a oportunidade de chefiar a Delegacia de Imigração, aonde presenciei a vinda para o território brasileiro de dezenas de centenas de famílias de fugitivos daquele regime opressor que está avizinhando nosso país. O momento agora é de mudança. Precisamos que a classe intelectual do Brasil, que tanto se calou para a entrada desse governo ditatorial, agora se manifeste favorável à mudança que a Venezuela precisa, ao apoio ao Brasil e ao restabelecimento da democracia verdadeira naquele país que vem sendo oprimido por esse regime ditatorial de esquerda. A gente precisa que o nosso país vizinho seja socorrido. Para encerrar, nobre deputado. Para concluir, minha ilustre presidente, quero pedir que essa fala entre na Voz do Brasil e deixar o meu abraço aos meus amazonenses que me acompanham nas redes sociais. Deferido seu pedido, nobre deputado. Deve ser destinado para a reforma agrária. E é isso que o Movimento Sem Terra faz. Parabéns a todos os militantes do Movimento Sem Terra. Vamos ao Rio Grande do Sul com o deputado Bibo Nunes. Senhora presidente, nobres colegas, quero aqui na tribuna desta casa manifestar minha solidariedade ao povo da Venezuela, que está num governo ditador, opressor, que não respeita os direitos humanos, nada. Não aceitam sequer ajuda humanitária, incendeiam caminhões que levam comida, que levam remédios. E quero também protestar com deputados da esquerda desta casa, que são solidários a um regime ditatorial que envergonha o mundo. E eu digo mais, estou aqui oferecendo passagem de ida para a Venezuela, para qualquer parlamentar da esquerda, e ainda custeio todos os gastos para que se naturalizem venezuelanos, porque não são dignos de estar no Brasil. Muito obrigado, presidente. Deputado Tony de Paula? Ausente. Então, deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul. Deputado Bibo. Não, presidente, nobres colegas, uso essa tribuna para a minha solidariedade ao povo venezuelano. Um povo que tanto está sofrendo nas mãos de um ditador. Um ditador que, com o seu socialismo barato, colocou aquele país na miséria. Um país hoje não tem mais comida, não tem sequer papel higiênico para a população. E é um ditador tão cruel que permite sequer que entre ajuda humanitária. Não permite que entre comida e muito menos remédio para os seus concidadãos. Um homem destes
Um ditador destes merece algum apoio? Quem seria capaz de dar apoio para um político, um presidente corrupto, cruel como este? E eu fico surpreso que eu vejo aqui nesta casa deputados de esquerda que apoiam um ditador, um corrupto como este presidente da Venezuela. Me envergonho. E esses deputados de esquerda, eu os convido, já que não amam o seu país, porque defendem a Venezuela, que está com mísseis apontados para a nossa nação. Quem não ama o seu país deve ir embora do seu país. E eu aqui, do meu bolso, eu ofereço para pagar passagem só de ida para quem é da esquerda e apoia a Venezuela. Pago a ida e pago mais ainda. Pago os custos para que esses deputados façam a sua naturalização como cidadãos da Venezuela. Porque quem não ama o seu país não pode viver no seu país, muito menos no Brasil. Estamos vivendo um novo momento, um momento de sentimento de ufanismo, onde todos devem amar a sua pátria. Temos que dar esse exemplo e não aqui acolhermos e mantermos brasileiros que estão apoiando ditadores. Até entendo pessoas que têm os olhos na nuca, profetas do passado, que não sabem o que é a realidade numa política, que defendem corruptos, como é o caso desse Maduro. Portanto, meus colegas, pago aqui passagem só de ida para a Venezuela e os custos de naturalização, porque o mínimo que um homem tem que ter é hombridade, e na hombridade é honrar o seu discurso. Se é contra o seu país, que vá embora. Peço, nobre presidente, que coloque na Voz do Brasil e Veículos da Casa. Muito obrigado. Deferido seu pedido, deputado Bibo Nunes. Chamo agora à tribuna o deputado... Uma mulher, a lactante. Deputado Jonathan, que vai falar pela liderança do PRB. Enquanto isso, eu indago ao bloco do PSL como vota em relação ao requerimento 591. Orientação de bancada. Senhor presidente, orientação de bancada PSL. Nós do PSL valorizamos a mulher como poucos partidos. É a maior invenção de Deus a mulher. E não podemos permitir que uma lactante fique em um ambiente que possa atentar contra a sua saúde. Um ambiente insalubre. A orientação de voto, senhora presidente, é sim. Passarei a palavra ao deputado Jonathan pela liderança e gostaria já de indagar todos os líderes. Bilhões de reais ao BNDES. Captou no mercado, com juros de 13% a 14%, para que o BNDES transferisse à Venezuela com juros de 3,4%. Mas não foram apenas 478 bilhões, foram 716 bilhões de reais transferidos ao Tesouro Nacional. O restante veio do FAT, FGTS e PIS/PASEP, dinheiro dos trabalhadores brasileiros. E nós pagamos agora o que se chama... Eu peço a Vossa Excelência mais um tempo, a exemplo que ocorreu com o orador que me antecedeu, para que a gente possa concluir e ouvir sem nenhum problema, os aparteantes. Senador, muito obrigado, presidente. Temos hoje um dia muito obrigado. Farto para conversar. Hoje é tranquilo. Muito obrigado, presidente Wellington. Existe a equalização das taxas de juros. Nós pagamos a diferença do que vai para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para países outros, a 3%, 4% de taxa de juro, nós pagamos a equalização, já que esses recursos vieram aos cofres do BNDES com taxas de juros de 13% e 14%. Isso significará até 2040 320 bilhões de reais de equalização das taxas de juros. Já pagamos 115 bilhões de reais. Recursos dos contribuintes brasileiros. Eu repito, para obras no exterior, gerando emprego no exterior, ou alimentando a corrupção, ou alimentando a violência, a prepotência.
o despotismo que impera em Cuba, na Venezuela, com apoio nacional do Brasil. Nós não podemos admitir mais isso. Mas eu dizia que há ainda um outro fato mais grave. Não foi apenas o empréstimo. O senhor Hugo Chávez fez da Venezuela sócia de um grande empreendimento no Brasil, a usina Abreu e Lima, em Pernambuco. Tornou-se a Venezuela sócia do Brasil com 40% de participação. O Brasil ficou com 60%. Cabia à Venezuela aportes sucessivos de recursos até o contrato definitivo. O contrato definitivo não foi firmado. Apenas um contrato de associação. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. À época, o valor orçado para a obra era de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. 40% da Venezuela, 60% do Brasil. Em outubro do ano passado, a obra estava custando 18 bilhões de dólares. E a Venezuela não repassou um centavo sequer. 40% de 18 bilhões de dólares, chegamos a mais 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Somados aos 2 bilhões e 300 milhões de dólares de empréstimos, alcançamos 10 bilhões de dólares. E a Venezuela não paga, não pagará, não pode pagar, não tem com o que pagar. Não cumpre os seus compromissos internos com a sua pobre população. Nem mesmo medicamento, emprego, salário, moradia, escola, hospital. A doença se propaga. Como querem que a Venezuela nos pague 10 bilhões de dólares? E por que fizeram isso? São os criminosos do Brasil. Não apenas administradores incompetentes e corruptos, são administradores que promoveram o crime de lesa pátria. Eles não podem ter outro lugar a não ser a cadeia. Alguns já foram, outros ainda terão que ir para a cadeia. O Brasil não pode mais admitir calado esse espetáculo trágico de governantes irresponsáveis, desumanos, insensíveis, desonestos. O Brasil precisa realmente mudar para valer, e não apenas no discurso da campanha eleitoral. Ou esse país muda, ou nós seremos, lastimavelmente, artífices de uma história dramática que empurra o nosso povo para a pobreza.